We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your... Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração e nós convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, agradecido por todas as bênçãos, pela paz, pelas vitórias alcançadas, pela saúde, por todos os livramentos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos e por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, e pedimos a bênção também em favor daqueles que estão necessitados, em favor dos enfermos, dos aflitos, dos oprimidos, que o Senhor esteja com suas benditas mãos estendidas em favor de cada um dos teus filhos, ó Pai.
E tudo isto nós pedimos humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que nós vamos ler está em Números, capítulo 16. E nós leremos a partir do versículo 21. Números 16, 21. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e, simultaneamente, ao publicarmos no canal, já publicamos também nos grupos. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação. O nosso número para contato está na descrição do vídeo. E também nós pedimos a todos os irmãos que acompanham, que seguem esta programação, que não se esqueçam de clicar no joinha a hora que você estiver assistindo. Não esqueça de inscrever-se no canal, porque assim a plataforma do YouTube, ela impulsiona os nossos vídeos e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus, pela graça de Deus, e o Senhor continua abençoando a todos. Muito bom, então. Em tempo ainda, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. Na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. Todos vocês que estão nos ouvindo aqui por este canal estão convidados a participarem conosco. Dito estas coisas, nós agora vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui, Números capítulo 16 e versículo 21. Leiamos então para a nossa edificação espiritual. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta geração? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que
porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Nós lemos até o versículo 33. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E o hino que nós vamos ouvir neste momento tem por título Enlevos da Alma. E quem canta esse louvor é o cantor evangélico Heitor Rodrigues. Nós vamos ouvir esse belíssimo hino e depois retornaremos para a continuidade do estudo da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos.
de si. Pálido luar começa a brilhar nas frondes e batagais. No meu repousar deste enlevo de amor, a Deus subirá a minha alma. Em paz dormirei, mas irei despertar das mansões celestiais do lar, nas mansões celestiais do Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja adorado, seja louvado através dos nossos louvores. E nós estamos aqui com a mensagem Liderança, que está em apreço nesta série de programações, e estamos parados no parágrafo 270. E nós continuaremos daqui em diante então. Moisés, ele disse ao Senhor, prostrou-se diante do altar, disse: Senhor. Deus disse: separa-te deles, já chega disso. Simplesmente abriu a terra e os engoliu. Só isso. Vejam, ele conhecia a sua comissão. Então você vai notar que eles ficaram irados, irritados contra o Senhor. E por sua vez, eles irritaram ao Senhor, nosso Deus. E então, eles se levantaram, se revoltaram contra Moisés. E Moisés disse: isso que eu estou fazendo não é do meu coração. Foi o Senhor Deus que me enviou a fazer isto. Agora, se nada acontecer, então é porque o Senhor não me enviou. Mas o profeta continua dizendo aqui: mas Moisés conhecia a sua comissão. Deus não trata com organizações, Ele não trata com grupos, trata com indivíduos, isto mesmo, sempre, não em grupos, indivíduos. Uma pessoa, nos últimos dias, ele disse: estou à porta e bato. E se alguém, não algum grupo, alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei. Vejam, se alguém puder ouvir. Então isso está em Apocalipse capítulo 3, na era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Então o profeta de Deus está frisando que não é através de grupos que Deus trata. Deus trata com indivíduos, com pessoas individuais. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Se alguém puder ouvir. Como este microfone agora poderia produzir a minha voz aí, a não ser que fosse feito assim. Eu poderia gritar com toda a força diante desta tábua e ela não faria nada.
É claro que é uma comparação bastante simples. Eu posso falar o que quiser aqui. Eu tenho uma lumináriazinha de mesa aqui diante de mim e eu poderia falar o tanto que eu quisesse falar para essa luminária. Ela não reproduziria o som da minha voz. É isso que o irmão Brano está dizendo. Posso gritar a essa tábua e ela não vai ter nenhuma reação. Mas se eu falar na frente deste microfone, então isso terá um efeito. Então vejamos isto, porque ele está ordenado e feito, criado um microfone. Então eu agora neste momento estou falando através de um microfone, mas ele está reproduzindo o som de minha voz, porque ele foi feito para agir dessa maneira. Ele foi feito para ser assim, produzir o som da voz de quem o chamar, de quem falar próximo a ele e assim sucessivamente. E se a palavra de Deus está em você, por pré-ordenação de Deus em você, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto é, disse Jesus, conhecem a minha hora, de modo nenhum seguirão a estranho. Estão vendo? Primeiro tem de ser isso. Então a pessoa teria que ser pré-ordenada, ordenada de antemão para ouvir essas coisas, para se aceitar a mensagem de Deus naquele momento exato. A pessoa tem que ter sido pré-ordenada por Deus. Tem de ser isso, diz aqui o profeta. Todo o que o Pai me deu, eles virão, cada um deles. Vejam, agora, ele prosseguiu, no fim da vida aqui, ele só passou, notem, quando chegou ao fim da linha, e estamos encerrando agora, pois está ficando tarde, 25 para as 10. Notem agora, em casa é cedo. Lá ele morava em outro estado que tinha diferença de fuso horário. Então lá em casa é cedo. Lá pelas 2 ou 3 horas, começamos a dizer: ei, está ficando um pouquinho tarde. Estão vendo? Estão vendo mais. Agora, muitas noites já preguei a noite inteira. Paulo pregou este mesmo evangelho em seu dia e um jovem caiu de uma mureta e morreu. E Paulo, com essa mesma unção, com esse mesmo evangelho, reclinou seu corpo sobre ele e voltou a viver. Eles estavam interessados. A igreja estava sendo formada. Algo estava acontecendo. Notem o que aconteceu aqui. Moisés, quando ele desceu, este homem rico, quando desceu, ou jovem governante, do qual falamos, todo religioso e pertencia à igreja e tudo mais, fino, instruído, ótimo homem de negócios e tudo mais. Quando chegou ao fim da linha, começou a gritar:
não há onde pôr os pés. Onde estava a sua liderança? Então, quando chegou no final da sua linha, no final da vida, então ele começou a gritar, porque não havia onde colocar os pés. E aí ele disse: onde estava a liderança dele, que deveria estar guiando-o ali, confortando-o naquele momento? Ele tinha sido guiado por sua igreja, que está morta. Tinha sido guiado pelo mundo morto e não tinha nada em que pôr os pés, exceto o que o mundo tinha preparado para isso, o inferno. Mas lá vem Moisés, um servo fiel, que teve o vitupério de Cristo por maiores tesouros do que todas as riquezas do Egito. Ele chegou ao fim da linha, um velho de 120 anos, subiu a montanha e sabia que a morte estava diante dele, e olhou para a terra prometida, e olhou, lá estava seu líder, a seu lado, a rocha. Ele pôs os pés sobre a rocha, e os anjos de Deus o carregaram para a glória. Glória de Deus, ao seio de Deus. Por quê? 800 anos depois, ele ainda estava sendo guiado por seu líder. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então, quando chegou o momento da sua partida, chegou o final da sua linha aqui na terra, Moisés subiu ao monte, colocou os seus pés sobre a rocha, e aquela rocha era o seu líder, que era Deus. E aí o Senhor Deus ordenou que os anjos o levassem para o seu destino eterno. Aleluia! E 800 anos depois, no Monte da Transfiguração, aparece Moisés novamente, juntamente com Elias, ali, para falar com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus! Nós o encontramos de novo lá no Monte da Transfiguração com Elias, conversando com Jesus, antes que ele fosse para a cruz, 800 anos após a morte. Aquele cujo opróbrio do seu ministério ele teve por maiores tesouros do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo, seu líder ainda o estava guiando. Oh, que coisa! Ele foi guiado, seu líder, ele guiou através da morte, das sombras da morte. Ele foi guiado à sepultura. Centenas de anos depois, lá estava ele de novo, porque em sua juventude ele escolheu a liderança do Espírito Santo. Seu nome será grande quando não houver mais Egito, nem tesouros, quando as pirâmides forem pó, e quando o Egito não for mais Egito, Moisés será imortal entre os homens, porque aceitou a liderança de Cristo, em vez de seguir o que sua igreja fazia. Há outros que fizeram o mesmo. Vejam Enoque.
Ele andou com Deus por 500 anos e alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aqui, na verdade, foram 300 anos que a Bíblia diz. Mas às vezes o profeta irmão Branham trocava. Qualquer pregador, às vezes acontece isto, de trocar as palavras. Deus comprovou isso e disse: não precisa você morrer. Deus disse a Enoque: não precisa você morrer. Apenas suba para o lar esta tarde. E ele subiu. E Elias, após repreender mulheres de cabelo curto e tudo mais, como fez em seu dia Jezabéis com pinturas, depois de ficar enfastiado, disse, e ter feito tudo o que podia, e todos aqueles sacerdotes zombadores dele e tudo mais, certo dia ele desceu ao rio e logo do outro lado do rio estavam os cavalos presos a um arbusto. Lá, um carro de fogo e cavalos de fogo. Ele subiu neles, jogou seu manto ao próximo profeta a segui-lo e subiu para o céu. Ele aceitou a liderança da vida eterna porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. Que foi isto? Segue-me. Agora, vocês têm de escolher seu líder. Tem de escolher, amigos. Olhem no espelho de Deus, a Bíblia, e vejam onde estão esta noite. Então, neste momento, olhemos para o espelho de Deus, tenhamos a consciência de onde estamos neste momento. O que é que está nos guiando neste momento? Quem tem sido nosso líder? Uma pequena história. Certa vez, um garotinho que morava no campo nunca tinha visto um espelho e veio à cidade visitar a irmã de sua mãe. E ela tinha uma casa, e as casas antigas tinham um espelho na porta. Não sei se vocês se lembram disso, mas esse garotinho nunca tinha visto um espelho assim. Estava brincando pela casa e olhou no... Ele viu aquele garotinho e acenou, e o garotinho acenou. E ele puxou a orelha e o garotinho puxou a orelha. E continuou assim. Ele foi se aproximando, virou-se e disse: mamãe, aquele sou eu, aquele sou eu. Com que você se parece? O que você está seguindo? O que temos feito? Você tem de escolher seu líder. Escolha hoje. Você escolhe vida ou morte. Sua escolha determinará seu destino eterno. O que você escolhe? Lembre-se, Jesus disse: segue-me. E você é convidado esta noite a fazê-lo. E para segui-lo para a vida eterna. Você tem de vir como ele exige. Isso mesmo, a palavra, não no credo, não na opinião pública, não no que algum outro pensa sobre ela,
mas no que Deus disse sobre ela. Você diz: bem, irmão Brana, conheço uma mulher tão boa quanto possa ser, ela faz isto. Conheço um homem que passou por isso. Não posso evitar o que eles fizeram. A palavra de Deus, ele disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha a verdade. Você tem de vir como ele exige, vir com as condições dele. A palavra, você não pode vir por meio de credo, não pode vir por meio de denominação, não pode misturar isso assim. Só há uma coisa que você pode fazer: aceitar isso como ele requer, de que você está disposto a morrer para si e todos os seus pensamentos e segui-lo. Livre-se de todas as coisas do mundo e siga-me. Eu estou parando por aqui porque o nosso tempo já terminou. E agora nós vamos ter uma palavra de oração, e nós sabemos que existem muitos irmãos que oram juntamente conosco, pedindo graça ao Senhor, pedindo cura divina, quando nós estamos orando. Então vamos agora nos reunir em oração para suplicarmos as bênçãos do Senhor. Pai bondoso e santo, agradecemos ao Senhor por mais esta vez, pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra. E agora que nós acabamos de ouvir a Tua Palavra, Senhor, estudar a mensagem, agora nós pedimos a bênção em favor dos nossos irmãos. Aquele irmão, aquela irmã que está enfermo, que está enferma, receba a bênção do Senhor. Coloca, irmão, a mão no lugar da tua enfermidade e diga: eu creio na minha cura, eu recebo a minha cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia, fica com cada um dos teus filhos. Nós pedimos estas bênçãos no poderoso e santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos então ao final da apresentação de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém, amém.